Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 51. Um coca-burra. O sol da tarde atravessava a copa das árvores na Victoria Street. Um pequeno coca-burra estava no encosto do segundo banco vazio, ensaiando para o espetáculo noturno. Imagino que você ache estranho as pessoas serem capazes de andar por aí sorrindo em um dia como hoje, disse Joseph. Imagino que considere uma afronta o sol brincar com as folhas em um momento que você preferiria ver o mundo desmoronar de sofrimento e se debulhar em lágrimas. Bem, meu amigo Harry, o que posso dizer? Não é assim que as coisas funcionam. Harry se voltou para o sol com os olhos semicerrados. Talvez ela esteja com fome, talvez sinta dor. Mas o pior é saber o quanto deve estar apavorada. Então ela será uma boa esposa para você se passar no teste, disse Joseph, assobiando para o coca-burra. Harry olhou para ele surpreso. Joseph estava sóbrio. Há muito tempo, uma mulher aborígene precisava passar por 3 testes antes de poder se casar, contou Joseph. O primeiro era controlar a fome. Ela precisava caçar por 2 dias sem comer. Então, era levada até uma fogueira com um suculento churrasco de canguru ou outra guloseima qualquer. O teste deveria avaliar se ela conseguiria se controlar e não comer com avidez, deixando o suficiente para os outros. Tínhamos uma coisa parecida quando criança, interveio Harry. Chamavam de bons modos à mesa. Mas acho que isso não existe mais. O segundo teste era ver se ela conseguia suportar a dor. Por isso, enfiavam pregos em suas bochechas e no nariz, e faziam marcas no corpo dela. E daí, as garotas hoje em dia pagam por isso. Cale a boca, Harry. Depois, quando a fogueira estava se apagando, ela tinha que deitar sob as brasas com apenas alguns galhos separando-as do corpo. Mas o terceiro teste era o mais difícil. Medo? Isso mesmo, Harry. Depois que o sol se punha, os integrantes da tribo se reuniam em torno da fogueira, e os anciãos se revezavam para contar à mulher histórias aterrorizantes, de arrepiar os cabelos, sobre fantasmas e Mudarp, o espírito maligno que mudava de forma. Algumas coisas eram bem pesadas. Depois, eles a enviavam para algum lugar deserto ou próximo de onde seus antepassados haviam sido sepultados. Na calada da noite, os anciãos se esgueiravam até lá com o rosto pintado de argila branca e usando máscaras de espinhos. Isso não é um pouco como chutar cachorro morto? E faziam barulhos sinistros. Você é um péssimo ouvinte, Harry. Joseph parecia ofendido. Harry passou a mão pelo rosto. Eu sei, disse, algum tempo depois. Desculpe, Joseph. Só vim até aqui para pensar em voz alta e ver se ele deixou qualquer pista que me dê uma luz sobre o paradeiro de Birgitta. Mas parece que estou andando em círculos, e você é a única pessoa com quem posso desabafar. Você deve estar achando que eu sou um idiota cínico e insensível. Você é uma pessoa que acha que precisa lutar contra o mundo todo. Mas, se não abaixar a guarda de vez em quando, seus braços vão ficar cansados. Harry deu um sorriso de canto de boca. Você tem certeza absoluta de que não tem um irmão mais velho? Joseph riu. Como eu disse, é tarde demais para perguntar à minha mãe, mas acho que ela teria me contado. Pelo modo de falar, vocês parecem irmãos. Você já disse isso algumas vezes, Harry. Talvez seja bom tentar dormir um pouco. O rosto de Joe ganhou vida quando Harry entrou pela porta do Springfield Lodge. Bela tarde, hein, Sr. Holly? A propósito, você está com uma cara boa hoje. E recebeu uma encomenda. Ele pegou uma caixa embrulhada em papel pardo com Harry Holly, escrito em letras maiúsculas. De quem é? Perguntou Harry, surpreso. Não sei. Um taxista deixou aqui há umas 2 horas. Já no quarto, Harry colocou o pacote sobre a cama, rasgou o embrulho e abriu a caixa. Meio que já sabia de quem era, mas o conteúdo eliminou qualquer dúvida. 6 pequenos tubos de plástico com etiquetas brancas. Ele pegou um e leu uma data que instantaneamente reconheceu como o dia do assassinato de Inger Outer, com os dizeres pelos pubianos. Não era necessária muita imaginação para concluir que os outros tubos conteriam sangue, cabelo, fibras de roupas e por aí afora.
E continuam. Meia hora depois, ele foi acordado pelo telefone. Recebeu as coisas que mandei, Harry. Achei que fosse precisar delas o quanto antes. Tovo Omba. A seu dispor. Ha, ha. Recebi. São de Enger ou Ter, imagino. Estou curioso. Tovo Omba. Como você a matou? Foi muito fácil, respondeu Tovo Omba. Fácil demais. Eu estava no apartamento de uma amiga quando ela apareceu, tarde da noite. Então Otto era uma amiga? Harry quase perguntou. Enger trazia comida para o cachorro da garota, que é a dona do apartamento. Ou devo dizer que era a dona do apartamento. Eu tinha entrado, mas ia passar a noite sozinho, já que a minha amiga estava passeando pela cidade. Como sempre, Harry percebeu que a voz se tornou mais cortante. Você não assumiu um risco enorme. Alguém poderia saber que ela tinha ido à casa, da sua amiga. Eu perguntei a ela, disse Tovo Omba. Perguntou? Repetiu Harry, cético. É incrível como algumas pessoas são ingênuas. Elas falam antes que o cérebro se dê conta disso, porque se sentem seguras. Portanto, não precisam pensar. Ela era uma garota tão doce, inocente. Não, ninguém sabe que eu estou aqui. Por quê? Ha, ha. Eu me senti o lobo de Chapeuzinho Vermelho. Então eu disse que ela havia chegado na hora certa. Ou devo dizer na hora errada. Ha, ha. Quero ouvir o resto. Harry queria ouvir o resto. De preferência, tudo, até os mínimos detalhes. Como Tovo Omba era quando criança, quando matou pela primeira vez, porque não tinha um ritual, porque algumas vezes apenas estuprava, como se sentia depois de um assassinato, se ficava deprimido depois do êxtase, como acontece com os serial killers, por não ter sido perfeito daquela vez, por não ter sido como havia sonhado e planejado. Ele queria saber quantas vítimas, quando e onde, os métodos e as ferramentas. E queria entender as emoções, a paixão, qual era a força motriz daquela insanidade. Mas não tinha forças. Não agora. Naquele momento, não se importava se Inger tinha sido estuprada antes ou depois de morta, se o assassinato fora uma punição por Otto tê-lo deixado sozinho, se a havia matado no apartamento ou no carro. Harry não queria saber se Inger tinha implorado e chorado ou se seus olhos fitaram Tovo Omba quando ela chegou ao limiar entre a vida e a morte, quando soube que ia morrer. Não queria saber porque não conseguia impedir a si mesmo de trocar o rosto de Inger pelo de Birgitta, porque isso tornaria fraco. Como você soube onde eu estou hospedado? Perguntou Harry para ter algo a dizer, para manter a conversa fluindo. Harry, você está começando a se sentir cansado. Você me contou onde estava hospedado na última vez que saímos juntos. Ah, sim. A propósito, obrigado por aquilo. Eu me esqueci de agradecer. Escute, Tovo Omba. Tenho pensado muito no motivo de você ter me ligado para pedir ajuda naquela noite, Harry. Além dos sopapos nos dois caras de terno bombados. Foi divertido, mas você foi mesmo até a boate só para dar uma lição no cafetão? Posso não ser muito bom em entender o que se passa na cabeça das pessoas, Harry, mas isso não faz sentido. Você está no meio de uma investigação de assassinato e desperdiça tempo e energia se vingando depois de levar uma surra em uma boate. Bem, esse não foi o único motivo. A garota que encontramos no Centennial Park por acaso trabalhava na boate, então eu tinha a teoria de que a pessoa que a matou podia ter estado lá naquela noite, aguardado perto da saída dos fundos para segui-la até em casa. Queria ver como você reagiria se descobrisse aonde estávamos indo. E você é um sujeito bem chamativo, então eu queria que Mongabi o visse. Se ele o tivesse visto naquela noite, o reconheceria. Não teve sucesso? Não. Acho que você não esteve lá. Tovo Omba riu. Eu nem sabia que ela era stripper, disse ele. Vi quando entrou no parque e achei que alguém devia dizer a ela que é perigoso fazer isso à noite. E demonstrar o que pode acontecer. Bem, ao menos esse caso está solucionado, comentou Harry secamente. É uma pena que ninguém além de você tenha o prazer de saber disso. Harry decidiu arriscar. Já que ninguém terá o prazer de saber de nada, talvez você também possa me dizer o que aconteceu com Andrew no apartamento de Otto. Porque Otto era sua amiga, não era? O outro lado da linha ficou em silêncio por um instante. Você não prefere saber como está Birgitta? Não, disse Harry. Não muito rápido, não muito alto. Você disse que a trataria como um cavalheiro. Eu confio em você. Espero que não esteja tentando me deixar com a consciência pesada, Harry. De qualquer forma, é inútil. Sou um psicopata. Eu sei. Falou Tovo Omba com uma risadinha. Assustador, não é? Nós, psicopatas, supostamente não sabemos disso. Mas eu sempre soube. E Otto sabia. Otto sabia até mesmo que às vezes eu precisava puni-las. Mas Otto não conseguiu ficar de bico fechado. Já tinha contado a Andrew e estava a ponto de surtar, então eu fui forçado a agir. Na tarde em que Otto se apresentaria no St. George, entrei no apartamento depois que ele saiu, para tirar de lá qualquer coisa que pudesse me ligar a ele. Fotos, presentes, cartas, esse tipo de coisa. A campainha tocou. Abri a janela do quarto devagar e, para minha grande surpresa, vi que era Andrew.
Meu primeiro instinto foi não abrir a porta. Mas então percebi que meu plano original tinha caído por terra. Veja bem, eu pretendia visitar Andrew no hospital no dia seguinte e discretamente fornecer a ele uma colher de chá, um isqueiro e uma seringa descartável, além de um saquinho de sua muito desejada heroína, enriquecida com minha própria mistura caseira. Um coquetel mortal. Pode-se dizer que sim. Como você podia ter certeza de que ele usaria a heroína? Andrew sabia que você é um assassino, não? Ele não sabia que eu sabia que ele sabia. Se é que você me entende, Harry. Andrew não sabia que Otto tinha me contado. Enfim, um viciado com sintomas de abstinência é propenso a correr riscos. Como confiar em alguém que ele acredita considerá-lo um pai? Mas não havia mais sentido em especular sobre nada daquilo. Ele tinha saído do hospital e estava parado na entrada do prédio. Então você decidiu deixá-lo entrar? Você sabe com que rapidez o cérebro humano é capaz de funcionar, Harry. Sabe que aqueles sonhos com tramas longas e intrincadas que nós achamos que duram a noite inteira na verdade acontecem em alguns poucos segundos de atividade cerebral intensa. Foi mais ou menos com essa rapidez que elaborei o plano para fazer parecer que Andrew estava por trás de tudo. Juro que não tinha pensado nisso até aquele momento. Então apertei o botão do interfone e esperei que ele subisse. Fiquei atrás da porta com o meu pano mágico, éter etílico, e depois amarrei Andrew na cadeira, revistei-o, achei um pouco da heroína que ele ainda tinha e injetei tudo nele, para ter certeza de que ficaria quieto até que eu voltasse do teatro. Na volta, consegui mais algumas coisas, e nós fizemos uma festa das boas. Sim, foi um sucesso, e, quando fui embora, ele ficou pendurado no teto. Outra risadinha. Harry se concentrou em respirar fundo, calmamente. Nunca tinha sentido tanto medo na vida. O que você quis dizer com precisava puni-las? O quê? Você disse antes que precisava puni-las. Ah, isso. Bom, tenho certeza de que você sabe que os psicopatas geralmente são paranoicos ou delirantes. Meu delírio é acreditar que minha missão na vida é vingar meu povo. Estuprando mulheres brancas sem filhos. Sem filhos? Repetiu Harry, perplexo. Aquela era uma característica comum às vítimas que a investigação não havia apontado, e por que deveria? Não havia nada de incomum em mulheres tão jovens não terem tido filhos. Sim, exato. Você ainda não havia percebido. Terra nullius, Harry. Quando vocês vieram para cá, nos definiram como nômades que não possuíam a terra porque não plantávamos nela. Vocês tiraram o país de nós, estupraram e mataram nossa terra diante dos nossos olhos. Tovo Omba não precisava aumentar o tom de voz. As palavras eram altas o bastante. Bem, suas mulheres sem filhos são agora minha terra nullius, Harry. Ninguém a semeou, portanto não pertencem a ninguém. Apenas sigo a lógica do homem branco e faço o que ele fez. Mas você mesmo chamou isso de delírio, Tovo Omba. Você sabe o quanto isso é doentio. É claro que é doentio. Mas ser doente é normal, Harry. É a ausência de doença que é perigosa, porque o organismo para de lutar e logo sucumbe. Mas não subestime os delírios, Harry. Eles são válidos em qualquer cultura. Tomemos a sua. Por exemplo, no cristianismo, há amplas discussões sobre como é difícil ter fé, como até o padre mais devoto, mais sábio, pode ter seus instantes de dúvida. Mas não seria a constatação da dúvida o mesmo que admitir que a fé pela qual optamos é um delírio. Você não deveria menosprezar seus delírios com tanta facilidade, Harry. Do outro lado do arco-íris, pode haver uma recompensa. Harry deitou na cama. Tentou não pensar em Birgitta, no fato de ela não ter filhos. Como você sabia que elas não tinham filhos? Harry ouviu-se dizer com uma voz áspera. Eu perguntei. Como? Algumas disseram que tinham filhos porque acreditavam que eu as pouparia se dissessem que sustentavam um monte de crianças. Elas tinham 30 segundos para provar. Uma mãe que não carrega a foto do filho não é mãe. Se quer saber minha opinião. Harry engoliu em seco. Porque loiras. Não é uma regra. Apenas minimiza a chance de terem o sangue do meu povo nas veias. Harry tentou não pensar na pele branca como leite de Birgitta. Tovo Omba soltou outra risadinha. Estou vendo que você quer saber muitas coisas, Harry. Mas falar pelo celular sai caro. E idealistas como eu não são ricos. Você sabe o que deve e o que não deve fazer. Ele desligou. A noite havia caído rápido, lançando uma escuridão cinzenta sobre o quarto durante a conversa. As antenas inquietas de uma barata espiaram por baixo da fresta da porta para conferir se a barra estava limpa. Harry puxou o lençol e se encolheu. No telhado do outro lado da janela, um coca-burra solitário começou seu espetáculo noturno, e King's Cross se preparava para outra longa noite. Harry sonhou com Christian. Talvez o sonho tenha durado 2 segundos na fase REM, mas havia metade de uma vida para reviver, então deve ter durado mais. Ela estava com um roupão de banho verde, acariciava o cabelo de Harry e lhe dizia para segui-la. Ele perguntou para onde, mas ela estava parada à porta semi-aberta da sacada, com as cortinas esvoaçando à sua volta, e as crianças faziam tamanha algazarra no quintal que ele não ouviu a resposta. De vez em quando, seus olhos eram tão ofuscados pelo sol que não era possível vê-la.
Harry se levantou da cama e se aproximou para ouvir o que ela dizia. Mas ela riu e correu para a sacada, subiu no parapeito e saiu flutuando como um balão verde. Voou até os telhados, gritando: "Venham todos! Venham todos!" Ainda no sonho, ele saiu correndo, perguntando a todos que conhecia onde era a festa, mas as pessoas respondiam que não sabiam ou que já haviam ido até lá. Então ele foi até a piscina do Frogner Park, mas não tinha dinheiro para a entrada e precisou pular a cerca. Quando já estava do outro lado, viu que havia se cortado e deixara um rastro de sangue na grama, no piso e nos degraus que subiam até o trampolim de 10 metros. Ninguém mais estava lá. Então ele se deitou e olhou para o céu, escutando os respingos distantes das gotas de sangue na borda da piscina, lá embaixo. No alto, perto do sol, teve a impressão de discernir uma forma verde flutuante. Colocou as mãos diante dos olhos, como se fosse um binóculo, e conseguiu vê-la com clareza. Estava linda, quase transparente. Ele foi acordado por um estampido alto que poderia ter sido um tiro, e ficou deitado escutando a chuva e os sussurros da vida em King's Cross. Algum tempo depois, voltou a dormir. Então sonhou com Christian outra vez, ou assim imaginou, pelo restante da noite. Porém, em breves momentos, ela tinha cabelos ruivos e falava sueco. Capítulo 52. Um computador. 9 da manhã. Lebi encostou a testa na porta e fechou os olhos. 2 policiais com colete à prova de balas preto posicionavam-se ao seu lado, atentos, as armas a postos. Atrás deles, na escada, estavam Watkins, Young e Harry. "Aqui vamos nós", disse Lebi, e cuidadosamente puxou a gazua. "Lembrem-se, não toquem em nada se o apartamento estiver vazio", sussurrou Watkins para os policiais. Lebi deu um passo para o lado e abriu a porta para os 2 policiais, que entraram no apartamento seguindo o procedimento padrão, empunhando as armas com as 2 mãos. "Tem certeza de que não tem alarme?", sussurrou Harry. "Checamos com todas as empresas de segurança da cidade, e não há registros desse apartamento em nenhuma delas", lembrou Watkins. Que barulho é esse?", perguntou Young. Os outros se esforçaram para ouvir, mas não conseguiram escutar nada fora do comum. "Lá se vai a teoria do perito em bombas", disse Watkins secamente. Um dos policiais saiu do apartamento. "Está tudo certo", disse. Os 4 soltaram suspiros de alívio e entraram. Lebi tentou acender a luz do hall, mas o interruptor não funcionou. Que estranho. Ele testou então o interruptor da sala de estar pequena, limpa e arrumada, que também não funcionou. "Um fusível deve ter queimado." "Não importa", disse Watkins. "Aqui tem luz suficiente para fazermos a revista. Harry, fique com a cozinha. Lebi, você fica com o banheiro. Young estava em frente ao computador na mesa junto à janela da sala. "Eu acho", começou ele. "Lebi, pegue a lanterna e dê uma olhada no quadro de luz no hall." Lebi saiu. Imediatamente a luz voltou e o computador ganhou vida. "Merda", disse Lebi ao voltar à sala. "Precisei tirar um pedaço de barbante que estava enrolado no fusível." Ele seguia pela parede e ia até a porta. "É uma fechadura eletrônica, não é?" O fusível estava ligado à fechadura, de modo que, se a porta fosse aberta, a eletricidade seria desligada. "O som que ouvi era o cooler do computador desligando", disse Young, digitando algo no teclado. "Essa máquina tem reinicialização rápida, então poderemos ver que programas estavam sendo usados antes que fosse desligada." Uma imagem da Terra apareceu na tela, e uma música feliz soou nas caixas de som. "Foi o que pensei", exclamou Young. "Seu canalha ardiloso. Olhem aqui." Ele apontou para um ícone na tela. "Young, pelo amor de Deus, não vamos perder tempo com isso agora", disse Watkins. "Senhor, posso pegar seu celular emprestado por um instante?" O detetive franzino arrancou o Nokia da mão de Watkins sem esperar pela resposta. "Qual é o número daqui?" Harry leu o número no telefone ao lado do computador, e Young apertou as teclas do celular. Pressionou o botão de descagem. Quando o telefone tocou, um som de campainha saiu do computador, e o ícone na tela ficou maior e começou a pular. "SH", disse Young. Alguns segundos depois, um bip soou. Young rapidamente desligou o celular. Watkins estava com o senho franzido. "O que, em nome de Deus, você está fazendo, Young?" "Senhor, temo que Tovo Omba tenha criado um alarme para nós, afinal." "E ele foi acionado. Explique-se." A paciência de Watkins tinha limites. "O senhor está vendo esse ícone pulando na tela. É um serviço de secretária eletrônica ligado ao telefone pelo modem." Antes de sair, Tovo Omba gravou uma mensagem no computador. Quando alguém liga, o programa é ativado, toca a mensagem de Tovo Omba e, depois do bip que o senhor ouviu, a pessoa pode deixar uma mensagem. "Young, eu sei o que é uma secretária eletrônica. Para que tudo isso? O senhor ouviu uma mensagem antes do bip quando eu liguei ainda há pouco." "Não. Isso aconteceu porque a mensagem foi gravada, mas não foi salva."
Watkins começou a entender. Você está dizendo que, quando a energia foi desligada, o computador também foi desligado. E, com ele, a secretária eletrônica. Exatamente, senhor. Às vezes, as reações de Young eram incomuns. Como agora. Ele dava um sorriso amplo. E esse é o sistema de alarme dele, senhor. Harry não sorriu quando vislumbrou a extensão do desastre. Então tudo que Tove precisa fazer para saber que alguém entrou no apartamento é ligar para casa e não ouvir a mensagem. A sala ficou em silêncio. Ele nunca virá até aqui sem ligar antes, disse Lebby. Merda, 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 praguejou Watkins. Ele pode ligar a qualquer momento, disse Harry. Precisamos ganhar um pouco de tempo. Alguma sugestão? Bem, podemos falar com a companhia telefônica e pedir que bloqueiem o número e toquem uma mensagem de "Estamos em manutenção", sugeriu Young. E se ele ligar para a companhia telefônica? Eles podem alegar problemas com as linhas na área devido a, sei lá, obras. Isso soa suspeito. Ele vai tentar o número do vizinho, disse Lebby. Precisaremos desligar a área toda, concluiu Harry. O senhor consegue fazer isso? Watkins coçou atrás da orelha. Será um caos. Por que diabos? É urgente, senhor. Merda. Passe o telefone, Young. MC Cormac vai precisar resolver essa. Mas, independentemente do motivo, não podemos desligar os telefones de um bairro inteiro por muito tempo, Holly. Precisamos planejar nosso próximo passo. Merda, merda, merda. 11h30 da manhã. Nada, disse um Watkins desesperado. Absolutamente nada. Bem, não poderíamos esperar que ele deixasse um bilhete dizendo onde está, não é? Comentou Harry. Lebby veio do quarto. Balançou a cabeça negativamente. Nem mesmo Young, que percorrera o prédio todo, tinha algo a reportar. Eles se sentaram na sala. Na verdade, é um tanto estranho, disse Harry. Se revistássemos os apartamentos uns dos outros, encontraríamos algo. Uma carta interessante, uma revista pornô manchada, a foto de um antigo amor, uma mancha no lençol, qualquer coisa. Mas esse cara é um serial killer. E não encontramos absolutamente nada que sugira que ele tenha uma vida. Nunca vi um apartamento de um homem solteiro tão arrumado, disse Lebby. É arrumado demais, concordou Young. É quase estranho. Deixamos algo passar batido, disse Harry, estudando o teto. Revistamos tudo, comentou Watkins. Se ele deixou pistas, elas não estão aqui. Tudo que o cara faz é comer, dormir, assistir à TV, cagar e gravar mensagens no computador. Você está certo, interveio Harry. Não é aqui que Tove, o assassino, mora. A pessoa que mora aqui é um sujeito estranhamente organizado, que não está preocupado em ser alvo de olhares inquisitivos. E quanto ao outro, será que tem outra casa? Outro apartamento? Uma casa de veraneio? Nada registrado no nome dele. Pelo menos, disse Young. Chequei antes de sairmos. O celular tocou. Era MC Cormac. Tinha falado com a companhia telefônica. O argumento de que era uma questão de vida ou morte fora refutado. Afinal, também poderia ser uma questão de vida ou morte para os vizinhos, no caso de precisarem ligar para chamar uma ambulância. Mas, com um pouco de ajuda do gabinete do prefeito, MC Cormac havia conseguido desligar as linhas até às 7 da noite. Nada nos impede de fumar aqui, disse Lebby, pegando uma cigarrilha. Ou de bater as cinzas no tapete, ou de deixar pegadas enormes no corredor. Alguém tem um isqueiro? Harry tateou os bolsos à procura da caixa de fósforos e acendeu um. Sentado, ficou olhando para ela, interessado. Vocês sabem o que existe de especial nessa caixa? Perguntou. Os outros prontamente fizeram que não. Diz que é a prova d'água, e que pode ser usada nas montanhas e no mar. Vocês conhecem alguém que ande por aí com uma caixa de fósforos à prova d'água? De novo, cabeças balançando negativamente. Eu estaria errado se dissesse que só é possível comprar uma dessas caixas de fósforos em lojas especializadas e que elas custam um pouco mais que as caixas comuns. Os outros deram de ombros. Bom, elas não são comuns. Nunca vi nada parecido, disse Lebby. Watkins inspecionou a caixa atentamente. Acho que meu cunhado tem caixas como essa no barco dele. Tove me deu essa caixa, contou Harry. No enterro. Seguiu-se um silêncio. Young tossiu. Tem uma foto de um barco no hall, afirmou ele, hesitante. 1 da tarde. Obrigado pela ajuda, Liz, disse Young, encerrando a ligação. Conseguimos. Está na marina de Lady Bay, registrado em nome de certo J. Van Ous. Ok, disse Watkins. Young, fique aqui para o caso de Tove aparecer. Lebby, Harry e eu vamos até lá agora. O tráfego estava livre, e o Toyota novo de Lebby ronronava ao seguir pela New South Head Road a 120 km por hora. Nada de reforços, senhor? Perguntou Lebby. Se ele estiver lá, 3 homens serão mais que suficientes, respondeu Watkins. De acordo com Young, ele não tem porte de armas, e eu tenho a sensação de que não é do tipo que ande com uma por aí. Harry não conseguiu se conter. Que sensação é essa, senhor?
A mesma que disse ser uma boa ideia entrar no apartamento. A mesma que disse que Birgitta deveria levar o radiotransmissor na bolsa. Holly, eu só estou perguntando, senhor. Se formos usar a sua intuição como guia para qualquer coisa, isso significa, levando-se em consideração tudo o que aconteceu até agora, que ele terá uma arma. Não que... Harry se deu conta de que tinha elevado o tom de voz e se calou. Agora não, disse a si mesmo. Ainda não. Em voz mais baixa, terminou a frase. Não que eu me importe. Isso apenas significa que posso mandar chumbo nele. Watkins optou por não responder. Em vez disso, olhou amuado pela janela, e seguiram viagem em silêncio. Pelo retrovisor, Harry viu o sorriso cauteloso, inescrutável de Libby. 1:30 da tarde. Praia de Lady Bay, indicou Libby. E é um nome apropriado. Essa é a principal praia gay de Sydney, sabe? Eles decidiram estacionar fora da marina e desceram por uma encosta gramada até o pequeno porto, onde mastros se espremiam ao lado de pontões estreitos. No portão estava um guarda sonolento com uma camisa de uniforme azul desbotada pelo sol. O homem se impertigou quando Watkins mostrou o distintivo da polícia e explicou onde o barco de Jean Van Ouse estava atracado. Alguém a bordo? Perguntou Harry. Não que eu saiba, disse o guarda. É um pouco difícil ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui no verão, mas acho que ninguém entra no barco há uns 2 dias. Alguém esteve lá recentemente? Sim, se não me falha a memória. O Sr. Van Ouse esteve aqui na terça, tarde da noite. Ele geralmente estaciona bem perto da água. Foi embora na mesma noite. E ninguém esteve no barco desde então? Perguntou Watkins. Não no meu turno. Mas, felizmente, somos muitos vigias. Ele estava sozinho. Pelo que eu me lembro, sim. Levou algo para o barco? Provavelmente. Não lembro. A maioria das pessoas leva algo para o barco. Você pode nos dar uma descrição do Sr. Van Ouse? Pediu Harry. O guarda coçou a cabeça. Bem, não. Na verdade, não. Por que não? Perguntou Watkins, surpreso. O guarda ficou meio sem graça. Para ser bem sincero, acho que todos os aborígenes têm a mesma cara. O sol cintilou na água da marina, porém, mais ao longe, havia ondas grandes e fortes. Ao se aproximar cautelosamente pelo pontão, Harry sentiu uma brisa mais fresca. Reconheceu o nome do barco, Adelaide, e o número de registro pintado na lateral do casco. O Adelaide não era um dos maiores barcos da marina, mas parecia ser bem cuidado. Young tinha explicado que apenas barcos com motor acima de determinado tamanho precisavam ser registrados, então, na verdade, tiveram mais sorte do que previram. E, por isso, Harry tinha a desagradável sensação de que a sorte deles havia se esgotado. Sentia seu coração disparar só de pensar que Birgitta poderia estar a bordo. Watkins fez um sinal para que Libby entrasse primeiro. Harry destravou a arma e a apontou para a cabine de proa no mesmo instante que Libby silenciosamente pisava no convés da popa. Watkins tropeçou na corda da âncora ao embarcar e caiu no convés com um baque. Eles pararam e ouviram, mas escutaram apenas o barulho do vento e das marolas batendo no casco. As escotilhas das cabines de popa e de proa estavam fechadas com cadeados. Libby pegou sua gazua e começou a trabalhar. Alguns minutos depois, ambos haviam sido removidos. Libby abriu a escotilha da proa, e Harry entrou primeiro. Estava escuro lá embaixo, e ele ficou agachado com a arma à sua frente até que Watkins desceu e abriu as cortinas. Era um barco simples, mas decorado com bom gosto. A cabine era de mogno, mas, fora isso, o interior não exibia nenhum luxo. Uma carta náutica repousava sobre a mesa, enrolada. Acima, havia a fotografia de um jovem boxeador. Birgitta! Gritou Harry. Birgitta! Watkins deu um tapinha em seu ombro. Ela não está aqui, confirmou Libby depois de vasculharem o barco de uma ponta à outra. A cabeça de Watkins estava enfiada em uma das caixas do convés de popa. Ela pode ter estado aqui, disse Harry, perscrutando o mar. O vento tinha se tornado mais forte, e as cristas das ondas ao longe brilhavam com espuma branca. É melhor chamarmos a perícia e esperarmos para ver se descobrem alguma coisa, sugeriu Watkins, ficando de pé. Isso só pode significar que Tovoomba tem algum outro lugar que não conhecemos. Oh, disse Harry. Bobagem. Ele a escondeu em algum lugar. É só uma questão de encontrá-la. Harry se sentou. O vento agitava seus cabelos. Libby tentou acender uma cigarrilha, mas desistiu depois de algumas tentativas. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Harry. Nós vamos sair rápido desse barco, decidiu Watkins. Ele pode nos ver da rua se vier naquela direção. Eles trancaram os cadeados, e Watkins pulou a corda da âncora para não tropeçar outra vez. Libby ficou imóvel. O que foi? Perguntou Harry. Bem, não sou especialista em barcos, mas isso é normal? Indagou Libby. O quê? Soltar a âncora quando você está atracado na popa e na proa. Eles se entreolharam. Me ajude a puxá-la, disse Harry.
Capítulo 53. Os lagartos estão cantando. 3 da tarde. Eles seguiam em alta velocidade. Nuvens cruzavam o céu. As copas das árvores às margens da estrada balançavam, acenando para que seguissem em frente. O mato do acostamento curvava-se até quase ficar plano, e o rádio chiava. O sol havia sido ofuscado, e sombras fugazes avançavam mar adentro. Harry estava no banco de trás, mas não via nada da tempestade que soprava ao redor. Só enxergava a corda verde lodosa que retiraram do fundo do mar com puxões espasmódicos. Gotas de água caíram no mar como cristais cintilantes, e, bem mais abaixo, discerniram uma figura branca subindo na direção deles. Em um fim de semana de verão, seu pai tinha saído com ele em um barco a remo, e os dois pescaram um alibute. Era branco e incrivelmente grande, e naquele instante a boca de Harry também tinha ficado seca e suas mãos também haviam começado a tremer. A mãe e o avô bateram palmas, empolgados, quando pai e filho entraram na cozinha com a presa, e imediatamente passaram a cortar o peixe frio e sangrento com facas grandes, reluzentes. Pelo restante do verão, Harry sonhou com o enorme alibute no barco, de olhos saltados e expressão paralisada de choque, como se não conseguisse acreditar que de fato estava morrendo. Naquele Natal, Harry se deparou com algo de consistência gelatinosa em seu prato, e o pai, orgulhoso, contou a todos que ele e o filho haviam saído para pescar o alibute no Isfjorden. Achamos que seria bom tentar algo novo este Natal, disse a mãe. Tinha gosto de morte e imoralidade, e Harry se levantou da mesa furioso e indignado, com lágrimas nos olhos. E agora ele estava no banco de trás de um carro em alta velocidade, fechou os olhos e se viu olhando para a água, onde algo parecido com uma medusa contraía seus tentáculos vermelhos a cada puxada da corda, parava e espalhava-os antes de cada novo movimento. Ao se aproximar da superfície, eles formaram um leque, tentando ocultar o corpo branco e despido abaixo. A corda estava enrolada no pescoço, e o cadáver inerte parecia inexplicavelmente estranho a Harry. Mas, quando a viraram de frente, Harry teve a mesma sensação. No rosto dela havia a mesma expressão daquele fim de semana de verão. Olhos turvos com uma última pergunta surpresa, acusatória. Então é isso. As coisas deviam sempre terminar assim. A vida e a morte são mesmo tão banais. É ela? Perguntou Watkins então, e Harry respondeu com uma negativa. Quando ele repetiu a pergunta, Harry olhou para os ombros magros, a pele vermelha junto a uma faixa branca onde estivera a parte de cima do biquíni. Ela tomou o sol demais, respondeu, atônito. Pediu que eu passasse protetor em suas costas. Disse que confiava em mim, mas acabou se queimando. Watkins posicionou-se diante dele e colocou as mãos em seus ombros. A culpa não é sua, Harry. Está me ouvindo? Teria acontecido de qualquer forma. A culpa não é sua. Estava perceptivelmente mais escuro agora, e rajadas de vento sopravam com tanta força que os eucaliptos tremiam e balançavam seus galhos, aparentemente tentando se desprender do chão e sair por aí como as trífides de John Wyndham, trazidas à vida pela tempestade que estava em curso. Os lagartos estão cantando, disse Harry subitamente do banco de trás. Eram as primeiras palavras que falava desde que entraram no carro. Watkins se virou, e Lebi o observou pelo espelho. Harry tossiu. Andrew disse isso uma vez, que lagartos e humanos da família dos lagartos tinham o poder de criar tempestades quando cantavam. Disse que o dilúvio foi criado pela família dos lagartos, que cantava e se cortava com facas de pedra lascada, para afogar os ornitorrincos. Ele deu um sorriso cansado. Quase todos os ornitorrincos morreram, mas alguns sobreviveram. Sabem o que eles fizeram? Aprenderam a respirar debaixo da água. As primeiras grandes gotas de chuva caíram trêmulas no para-brisa. Não temos muito tempo, prosseguiu Harry. Tove-Womba logo vai perceber que estamos atrás dele e vai desaparecer como um rato. Sou o único elo que temos com ele. E agora vocês estão se perguntando se eu aguento a barra. Bem, o que posso dizer? Acho que eu amava aquela garota. Watkins pareceu desconfortável. Lebi assentiu lentamente. Mas vou respirar debaixo da água, completou Harry. 3:30 da tarde. Ninguém na sala de reunião tomava conhecimento dos lamentos do ventilador. Ok, sabemos quem é o nosso homem, começou Harry. E sabemos que ele pensa que a polícia não sabe quem ele é. Ele provavelmente acha que estou tentando plantar as provas contra Evans White. Mas temo que essa seja uma situação bem temporária. Não podemos deixar as pessoas sem telefone por muito tempo e, além disso, logo começará a aparecer suspeito se o suposto problema não for consertado. Temos homens posicionados para o caso de ele aparecer em casa. O mesmo vale para o barco. Mas, pessoalmente, estou convencido de que Tove-Womba é cauteloso demais para fazer qualquer estupidez sem ter 100% de certeza de que a barra está limpa. Talvez seja realista presumir que, em algum momento dessa noite, ele saberá que estivemos no apartamento. Isso nos dá duas opções. Podemos soar os alarmes, aparecer ao vivo na TV e torcer para encontrá-lo antes que ele desapareça. O ponto negativo é que qualquer um que monte um sistema como aquele certamente tem um plano. Assim que ele vir sua foto na TV, correremos o risco de ele se intocar.
Portanto, a segunda opção é usar o pouco tempo que nos resta antes que ele sinta o nosso bafo no pescoço dele, pegá-lo enquanto ainda está relativamente desatento. Voto em irmos atrás dele, disse Lebi, tirando um fio de cabelo do ombro. Pegá-lo? Perguntou Watkins. Sydney tem mais de 4 milhões de habitantes, e nós não temos a menor ideia de onde ele possa estar. Nem mesmo sabemos se está em Sydney. Quanto a isso não resta dúvida, retrucou Harry. Ele definitivamente esteve em Sydney na última hora e meia. Como assim? Você está dizendo que ele foi visto? Yon. Harry cedeu lugar ao detetive eternamente sorridente. O celular. Começou ele, como se tivessem pedido que lesse uma redação para a turma. Todas as conversas de celular são conectadas pelo que chamamos de estações base, que recebem e transmitem sinais. Companhias telefônicas registram quais estações base recebem os sinais de seus clientes. Cada uma cobre um raio de cerca de 10 quilômetros. Onde há boa cobertura, como em áreas urbanizadas, os telefones são cobertos por 2 ou mais estações ao mesmo tempo, um pouco como acontece com os radiotransmissores. Isso significa que, quando você está ao telefone, a companhia é capaz de localizar a sua posição dentro desse raio. Se a conversa for pega por 2 estações ao mesmo tempo, isso reduz a área à zona de convergência entre as 2 estações. Se o sinal for pego por 3 estações, a zona é ainda menor, e daí por diante. Assim, celulares não podem ser rastreados a um endereço específico, como acontece com os telefones comuns, mas temos uma indicação. Agora mesmo estamos em contato com 3 caras da companhia telefônica que transmite os sinais de Tovo-Omba. Podemos conectá-los a uma linha aberta aqui na sala de reunião. Até o momento, recebemos sinais simultâneos de apenas 2 estações, e a área convergente cobre o centro todo, o porto e metade de Volumo-Olo. A boa notícia é que ele está em movimento. E precisamos de um pouco de sorte, interrompeu Harry. Esperamos que ele entre nas pequenas áreas cobertas por 3 estações ou mais. Se isso acontecer, podemos mandar todos os carros civis que temos de imediato e ter esperança de encontrá-lo. Watkins não parecia tão convencido. Então ele falou com alguém agora e também ligou 1h30 atrás, e ambas as vezes os sinais foram pegos por uma estação base em Sydney. E dependemos de que ele continue a falar no maldito telefone para encontrá-lo. E se ele não ligar para ninguém, podemos ligar para ele. Não podemos? Perguntou Lebi. Maravilha! Exclamou Watkins. Suas bochechas estavam muito vermelhas. Ótima ideia. Podemos ligar a cada 15 minutos fingindo ser um despertador ou qualquer merda parecida. E isso vai mostrar a ele que não é uma boa ideia falar ao telefone. Ele não precisa fazer isso, disse Young. Ele não precisa falar com ninguém. Como? Basta que o telefone esteja ligado, respondeu Harry. Parece que Tovo-Omba não sabe disso, mas, contanto que o telefone não seja desligado, ele automaticamente envia um pequeno bip a cada meia hora, para dizer que ainda está vivo. Esse bip é registrado nas estações base da mesma forma que uma ligação. Então vamos manter a linha desocupada, fazer um café, ser pacientes e ficar de dedos cruzados. Capítulo 54. Um bom ouvido. Uma voz metálica soou no viva voz do telefone. O sinal dele está sendo captado pelas estações base 3 e 4. Young apontou para o mapa de Sydney aberto sob o quadro negro. Nele, círculos numerados indicavam as áreas de cobertura das diversas estações base. Pyrmont, Glebe e uma parte de Balmain. Que droga! Praguejou Watkins. A área é grande demais. Que horas são? Ele tentou ligar para casa. 6, respondeu Lebi. Discou o número do apartamento 2 vezes na última hora. Ele logo vai concluir que algo está errado, disse MC Cormac, voltando a ficar de pé. Mas ainda não concluiu. Interveio Harry em voz baixa. Ele havia passado as últimas 2 horas sentado em uma cadeira encostada na parede. Alguma novidade sobre o alerta da meteorologia? Perguntou Watkins. Apenas que vai piorar, disse Lebi. Ventos muito fortes, com velocidade de furacão à noite. Os minutos passavam. Young foi pegar mais café. Alô? Era o telefone no viva voz. Watkins levantou em um pulo. Sim, o cliente acaba de usar o telefone. Captamos o sinal nas estações 3, 4 e 7. Espere aí. Watkins consultou o mapa. Isso é parte de Pyrmont e Darling Harbour. Certo, certo. Merda. Se o sinal também tivesse sido captado pelas estações 9 e 10, pegaríamos ele. Para quem ele ligou? Quis saber MC Cormac. Para nossa central de atendimento, disse a voz metálica. Perguntou qual era o problema com o telefone de casa. Merda, merda, merda. Watkins estava vermelho como uma beterraba. Ele está fugindo. Vamos alertar todos agora. Cale a boca. Foi a resposta contundente. A sala ficou em silêncio. Desculpe minha escolha de palavras, senhor, disse Harry.
mas sugiro esperarmos até o próximo bip antes de tomarmos uma atitude precipitada. Watkins fitava Harry com olhos arregalados. Holly está certo, afirmou MC Cormac. Sente-se, Watkins. Em menos de 1 hora, os telefones serão religados. Isso significa que temos no máximo 2 bips antes que Tovo-Omba descubra que apenas o telefone dele ainda está cortado. Pyrmont e Darling Harbour não são áreas grandes em termos geográficos, mas estamos falando de uma das regiões centrais mais movimentadas de Sydney à noite. Mandar um monte de carros até lá só vai criar o caos, e Tovo-Omba usará isso para escapar. Vamos esperar. Às 6h40, a mensagem soou no viva voz. Um bip foi recebido pelas estações 3, 4 e 7. Sente-se, Watkins. Obrigado, disse Harry, desconectando o microfone. A mesma área da última vez, o que sugere que ele não está mais se movendo. Então, onde poderia estar? Todos se espremeram em frente ao mapa. Talvez ele esteja treinando boxe, sugeriu Leby. Boa sugestão. Elogiou MC Cormac. Há alguma academia na área? Alguém sabe onde o sujeito treina? Vou conferir, senhor, disse Young, e sumiu. Outras sugestões? A área é cheia de atrações turísticas que ficam abertas à noite, disse Leby. Será que ele está no Jardim Chinês? Com esse clima, ele só pode estar num lugar fechado, disse MC Cormac. Young voltou, balançando a cabeça negativamente. Liguei para o treinador dele. O cara não queria falar nada, então tive de dizer que era da polícia. A academia de Tovo-Omba fica em Bondi Junction. Boa! Exclamou Watkins. Quanto tempo vocês acham que vai levar até que o treinador ligue para o celular de Tovo-Omba e pergunte o que diabos a polícia quer com ele? Isso é urgente, disse Harry. Vou ligar para Tovo-Omba. Para perguntar onde ele está. Rebateu Watkins. Para ver o que está acontecendo, respondeu Harry, pegando o fone. Leby, veja se o gravador está ligado, e fiquem quietos. Todos permaneceram imóveis. Leby olhou de relance para o velho gravador e fez um sinal de positivo. Harry engoliu em seco. Seus dedos estavam dormentes ao pressionar os números. O telefone tocou 3 vezes antes que Tovo-Omba atendesse. Alô? A voz. Harry prendeu a respiração e pressionou o fone no ouvido. Ao fundo, conseguia ouvir pessoas. Quem está falando? Perguntou Tovo-Omba em voz baixa. Houve um som ao fundo, seguido por gritos de crianças. Então ele ouviu a risada grave e calma de Tovo-Omba. Ora, se não é Harry. Estranho você ligar, porque eu estava justamente pensando em você. Parece haver algo de errado com o meu telefone de casa, e eu estava me perguntando se você tem alguma coisa a ver com isso. Espero que não, Harry. Houve outro som. Harry se concentrou, mas foi incapaz de identificar o que era. Fico nervoso quando você não responde, Harry. Muito nervoso. Não sei o que você quer, mas acho que talvez eu deva desligar o telefone. É isso, Harry. Você está tentando me encontrar. O som? Merda! Gritou Harry. Tovo-Omba desligou. Ele desabou em uma cadeira. Sabia que era eu. Como diabos ele soube? Rebobinem a fita, ordenou MC Cormac. E vão buscar Marguês. Young correu para fora da sala enquanto os outros ouviam a gravação do telefonema. Harry não conseguiu evitar. Os pelos da nuca se arrepiaram quando a voz de Tovo-Omba ecoou outra vez nos alto-falantes. É sem dúvida um lugar com muita gente, concordou Watkins. Que estrondo foi esse? Escutem, crianças. É um parque de diversões. Volte a fita e toque outra vez, disse MC Cormac. Quem está falando? Repetiu Tovo-Omba, seguido por um som alto e gritos de crianças. O que é? Começou Watkins. Isso é o som bem alto de algo chapinhando na água, disse uma voz vinda da porta. Todos se viraram. Harry viu uma cabecinha morena com cachos pretos, bigode fino e óculos pequenos e de armação grossa em cima de um corpanzil que parecia ter sido inflado com uma bomba de bicicleta e podia explodir a qualquer momento. Jesus Marguês, os melhores ouvidos da polícia, apresentou MC Cormac. E ele nem é cego. Apenas quase cego, murmurou Marguês, ajeitando os óculos. O que vocês têm aí? Leby tocou a fita outra vez. Marguês escutou de olhos fechados. Espaço fechado. Paredes de tijolos. E vidro. Nenhum tipo de abafamento, nada de carpete ou cortinas. Pessoas. Pessoas jovens de ambos os sexos, provavelmente muitas famílias jovens. Como você pode saber tudo isso ouvindo alguns ruídos? Perguntou Watkins desconfiado. Marguês suspirou. Claramente não era a primeira vez que se deparava com céticos. Você tem noção de como os ouvidos são instrumentos fantásticos? Indagou. Eles são capazes de distinguir entre 1 milhão de variações de pressão. 1 milhão. E cada som pode englobar dezenas de frequências e elementos distintos. Isso nos oferece 10 milhões de opções. O dicionário médio contém apenas cerca de 100 mil verbetes. Uma margem de escolha de 10 milhões, o resto é fichinha. Que som é esse que ouvimos o tempo todo ao fundo? Perguntou Harry. Esse entre 100 e 120 Hz. É difícil dizer.
Podemos filtrar os outros sons no nosso estúdio e isolá-lo, mas isso leva tempo. E tempo é algo que não temos, disse MC Cormac. Mas como ele pôde identificar Harry apesar de ele não ter dito nada? Perguntou Lebi. Intuição. Margate tirou os óculos e os limpou, distraído. O que nós chamamos de intuição, meu amigo, é sempre sustentado pelas nossas impressões sensoriais. Mas, quando a impressão é tão tênue que a percebemos apenas como uma sensação, como se uma pena estivesse embaixo do nosso nariz quando dormimos, e não somos capazes de dar nome a essas associações, o cérebro intervém, e chamamos de intuição. Talvez tenha sido a forma como... Harry respirou. Eu prendi a respiração, disse Harry. Você já ligou daqui antes. Talvez a acústica. Ruídos ao fundo. Os seres humanos têm uma memória sensacional no que diz respeito a ruídos, geralmente melhor do que nós mesmos temos consciência. Liguei para ele daqui uma vez. Harry olhou para o velho ventilador. É claro. Por isso reconheci o ruído ao fundo. Já estive lá. As boias. Harry se virou. Ele está no aquário de Sydney. Disse Margate, avaliando o polimento dos óculos. Faz sentido. Também já estive lá, é claro. Um chapinhar como aquele pode ser feito pela cauda de um salti dos grandes. Quando ele ergueu os olhos, estava sozinho na sala. Capítulo 55. Um cruzado de esquerda e 3 tiros. 7 da noite. Não fosse pela tempestade, que tinha esvaziado as ruas de gente de carros, eles provavelmente teriam colocado em risco a vida de civis no curto trecho entre a delegacia e Darling Harbour. Lebi fez o seu melhor. No entanto, talvez graças à luz azul no teto do carro, um pedestre solitário teve que saltar no último instante para salvar a própria vida e 2 carros que vinham na direção contrária foram forçados a dar guinadas para evitar uma colisão. Watkins estava no banco de trás e praguejava sem parar, enquanto MC Cormac estava na frente falando ao telefone com o aquário de Sydney, preparando-os para uma ação policial. Quando entraram no estacionamento, as bandeiras do porto esvoaçavam, e as ondas quebravam na beira do cais. Várias viaturas já estavam ali, e policiais uniformizados fechavam as saídas. MC Cormac deu as últimas ordens. Young, distribua fotos de Tovo Omba para o nosso pessoal. Watkins, você fica comigo na sala de controle. Eles têm câmeras que cobrem o aquário todo. Lebi e Harry, vocês vão procurá-lo. O aquário fecha daqui a pouco. Aqui estão os rádios. Coloquem os fones nos ouvidos, as escutas na lapela e confirmem imediatamente que tem contato. Nós os guiaremos da sala de controle, ok? Quando Harry desceu do carro, uma rajada de vento o acertou e quase o jogou no chão. Eles correram em busca de abrigo. Felizmente, não está tão cheio quanto de costume, disse MC Cormac. A breve corrida tinha sido suficiente para que ele ficasse ofegante. Deve ser o clima. Se ele estiver aqui, nós o encontraremos. Eles foram recebidos pelo gerente de segurança, que mostrou a MC Cormac e Watkins o caminho para a sala de controle. Harry e Lebi checaram os rádios, passaram direto pelas bilheterias e seguiram pelos corredores. Harry apalpou a arma no coldre de ombro. O aquário parecia diferente agora, com toda aquela luz e toda aquela gente. Além disso, sentia como se uma eternidade tivesse se passado desde que estivera ali com Birgitta. Parecia outra era. Ele tentou não pensar a respeito. Estamos em posição. A voz de MC Cormac soou firme e segura. Estamos estudando as câmeras agora. Young saiu com alguns homens, e eles estão revistando os banheiros e o café. A propósito, podemos vê-los. Sigam em frente. Os corredores do aquário conduziam o público por um círculo, ou seja, todos voltavam ao ponto de partida. Harry e Watkins seguiam em sentido anti-horário, para que todos os rostos viessem na direção deles. O coração de Harry estava acelerado. Sua boca estava seca, e as palmas das mãos, suadas. Havia um murmúrio de línguas estrangeiras ao redor, e, para Harry, ele e Lebi pareciam nadar em um turbilhão de diferentes nacionalidades, rostos e equipamentos. Os dois atravessaram o túnel onde ele e Birgitta passaram a noite e onde, agora, crianças estavam com o nariz grudado no vidro, observando o mundo das profundezas marinhas seguir seu imperturbável cotidiano. Este lugar me dá calafrios, sussurrou Lebi. Ele andava com a mão dentro da jaqueta. Apenas prometa que você não vai disparar um tiro aqui, disse Harry. Não quero metade da Baía de Sydney e uma dúzia de tubarões no meu colo. Ok, não esquenta, respondeu Lebi. Eles saíram no outro lado do aquário, que estava praticamente deserto. Harry praguejou. As bilheterias fecham às 7, disse Lebi. As pessoas que ainda estão aqui precisam sair. MC Cormac os contatou. Lamento, rapazes, mas parece que o pássaro voou. É melhor vocês virem até a sala de controle. Espere aqui, disse Harry a Lebi. Do outro lado das bilheterias havia um rosto conhecido. Ele estava de uniforme e Harry agarrou seu braço. Oi, Ben, você se lembra de mim? Vim aqui com Birgitta.
Ben se virou e olhou para o cabelo loiro despenteado. Sim, lembro, Harry. Não é? É. Então você voltou? A maioria volta. Como vai, Birgitta? Harry engoliu em seco. Escute, Ben. Eu sou policial. Como você provavelmente já deve estar sabendo, viemos atrás de um homem muito perigoso. Ainda não o encontramos, mas tenho a sensação de que ele ainda está aqui. Ninguém conhece este lugar melhor do que você. Tem algum esconderijo onde ele possa estar? O rosto de Ben ficou repleto de vincos profundos, reflexivos. Ben, você sabe onde fica Matilda, o nosso Salti? Sim, entre aquela coisinha ardilosa que chamamos de arraia-viola e a grande tartaruga marinha. Ben, nós a mudamos de lugar e vamos construir um tanque para podermos ter alguns freixis. Eu sei onde ela fica. Isso é urgente? Ben, certo. Se estiver em forma e não for muito medroso, você pode pular por cima da divisória de acrílico no canto. Para dentro de onde fica o crocodilo. Ela passa a maior parte do tempo cochilando no tanque. Do canto, são uns 5 ou 6 passos até a porta que usamos para alimentar Matilda e dar banho nela. Mas você precisa ser rápido, porque os saltis também são bem rápidos. Ela estará em cima de você, com todas as suas 2 toneladas, antes que você se dê conta. Uma vez, íamos. Obrigado. Bem, Harry saiu correndo, abrindo caminho entre as pessoas. Ele dobrou a lapela e falou, MC Cormac, aqui é Holly. Vou conferir atrás do tanque do crocodilo. Ele puxou Lebi pelo braço e o arrastou junto. Última chance, disse. Os olhos de Lebi se arregalaram de medo quando Harry parou perto do crocodilo e tomou impulso. Venha comigo, disse Harry, e saltou na parede de acrílico, pulando-a. Quando seus pés tocaram o chão do outro lado, a água no tanque começou a se agitar. Uma espuma branca subiu, e, ao se encaminhar para a porta, Harry viu um carro de Fórmula 1 verde acelerando ao sair da água, baixo, com pequenas patas de lagarto nas laterais girando como pás de batedeira. Ele correu e escorregou na areia fofa. Bem atrás, ouviu o bramido e, em sua visão periférica, notou o capô levantado. Novamente de pé, Harry correu os poucos metros até a porta e agarrou a maçaneta. Por uma fração de segundo, sua mente cogitou a possibilidade de a porta estar trancada. No momento seguinte, ele estava lá dentro. Uma cena de Jurassic Park aflorou dos recantos de seu cérebro e o fez passar o ferrolho na porta às suas costas. Só para garantir, ele sacou a arma. A sala úmida recendia a uma mistura nauseante de detergente e peixe podre. Harry, era MC Cormac no rádio. Antes de mais nada, há uma rota mais simples para onde você está do que atravessar o viveiro daquele monstro. Segundo, fique onde está, calmo e comportado, até Lebi dar a volta. Não consigo ouvir. Recepção é. Senhor, disse Harry, passando a unha pelo microfone da escuta. Vou entrar, Ozinho. Ele abriu a porta no outro extremo da sala e se deparou com uma torre com uma escada caracol no meio. Harry concluiu que a escada descia até os túneis subaquáticos e decidiu subir. No patamar seguinte havia mais uma porta. Ele espiou o topo da escada, mas não parecia haver outras portas. Harry girou a maçaneta e empurrou a porta com a mão esquerda com cautela, mantendo a arma apontada à sua frente. Estava escuro como a noite ali dentro, e o fedor de peixe podre era opressivo. Harry encontrou um interruptor ao lado da porta, o qual apertou com a mão esquerda, mas não funcionou. Ele soltou a porta e deu 2 passos à frente. Ouviu o som de algo sendo triturado sob seus pés. Harry suspeitava do que era e recuou silenciosamente até a porta. Alguém havia quebrado a lâmpada no teto. Ele prendeu a respiração e escutou. Havia mais alguém ali? Um exaustor zombia. Harry se esgueirou para fora da sala. MC Cormac, acho que o encontrei, sussurrou. Escute, faça um favor e ligue para o celular dele. Harry Holly, onde você está? Agora. Não, senhor. Por favor. Harry, não faça disso uma vingança pessoal. Está quente hoje, senhor. Vai me ajudar ou não? Harry ouviu a respiração ofegante de MC Cormac. Ok, vou ligar agora. Harry abriu a porta com o pé e ficou parado no umbral, com as pernas afastadas, a arma apontada para a frente, aguardando o telefone tocar. O tempo parecia uma gotícula que se recusava a cair. Talvez 2 segundos tenham se passado. Nem um som sequer. Ele não está aqui, pensou Harry. Então 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. A primeira foi que MC Cormac começou a falar. Ele desligou-o. A segunda foi que Harry viu a silhueta de um homem no vão da porta, como um animal selvagem em pleno voo. A terceira foi que o mundo explodiu numa chuva de estrelas e manchas vermelhas em sua retina. Harry se lembrou de fragmentos das aulas de boxe de Andrew durante a viagem de carro para Nimbin. Como um gancho executado por um boxeador profissional geralmente é mais que suficiente para deixar um homem sem treinamento inconsciente. Ao mover o quadril, o atacante coloca toda a parte superior do tronco para trás e dá o golpe com tanta força que o cérebro tem um curto-circuito instantâneo. Um uppercut encaixado na ponta do queixo com precisão levanta você do chão e o atira direto na terra dos sonhos.
Com certeza. O cruzado de direita perfeito de um boxeador destro também lhe dá pouca chance de conseguir se manter de pé depois. E o mais importante de tudo, se você não vê o golpe vindo, o corpo não reage, não se esquiva. Um leve movimento da cabeça pode suavizar consideravelmente o impacto de um soco. É muito raro que um boxeador veja de antemão o golpe decisivo que o derruba. Portanto, a única explicação para Harry não estar inconsciente só poderia ser que o homem na escuridão estava à sua esquerda. Uma vez que Harry estava no batente da porta, ele não havia conseguido acertar sua têmpora de lado, o que, de acordo com Andrew, muito provavelmente teria bastado. Não poderia ter desferido um gancho ou o percut com eficácia, pois Harry empunhava a arma com os braços à sua frente. Tampouco um cruzado de direita, já que isso implicaria ficar de frente para a pistola. A única opção que lhe restou foi um cruzado de esquerda, um soco que Andrew desprezava como um soco de mulher, mais indicado para irritar o oponente ou, na melhor das hipóteses, deixar um olho roxo em uma briga de rua. Andrew podia ter razão sobre isso, mas aquele cruzado de esquerda mandou Harry voando pelos degraus. Ele bateu as costas no corrimão e quase caiu para fora da escada. Quando abriu os olhos, no entanto, Harry ainda estava de pé. Uma porta fora aberta do outro lado da sala, e ele teve quase certeza de ver Torvo-Omba escapar por ela. Mas também escutou tinidos, e teve quase certeza de que eram provocados pela sua arma, que rolava pela escada de metal. Decidiu ir atrás dela. Com um mergulho suicida, Harry machucou os antebraços e os joelhos, mas pegou a pistola quando ela estava prestes a cair da beirada do degrau e despencar 20 metros até o fundo do fosso. Ele se esforçou para ficar de pé, tossiu e verificou que havia perdido o segundo dente desde que chegará àquele maldito país. Ele se levantou e quase imediatamente perdeu os sentidos. Harry! Gritou alguém em seu ouvido. Ele também ouviu uma porta abrir em algum lugar lá embaixo e sentiu pés apressados estremecerem a escada. Harry conseguiu chegar até a porta à sua frente, viu a que ficava do outro lado da sala, trombou nela e cambaleou para a noite com a sensação de que havia deslocado o ombro. Torvo-Omba! Gritou ele para o vento. Harry olhou ao redor. A cidade se descortinava à sua frente e, abaixo, a ponte Pyrmont. Estava no telhado do aquário, e precisou se segurar com força no alto da escada de incêndio fustigada por rajadas de vento. A água do porto parecia ter sido batida até se transformar em espuma branca, e ele sentia o gosto de sal no ar. Abaixo, viu um vulto escuro descendo a escada. O vulto parou por um segundo e olhou em volta. À sua esquerda havia uma viatura da polícia com as luzes ligadas. À sua frente, atrás de uma cerca, os dois tanques que se projetavam do aquário de Sydney. Torvo-Omba! Gritou Harry, tentando erguer a arma. O ombro se recusou terminantemente a se mover, e Harry gritou de dor e raiva. O vulto saltou da escada, correu até a cerca e começou a escalá-la. Naquele instante, Harry entendeu o que ele pretendia. Entrar no prédio que abrigava o tanque, sair pelos fundos e nadar a curta distância até o cais do outro lado. De lá, precisaria de apenas poucos segundos para desaparecer na multidão. Trôpego. Harry desceu a escada de incêndio. Ele se lançou na cerca como se quisesse derrubá-la. Com um braço, fez o corpo rolar sobre ela e caiu no cimento com um baque. Harry, responda. Ele tirou o fone do ouvido e disparou na direção do prédio. A porta estava aberta. Harry entrou correndo e caiu de joelhos. Abaixo do teto abobadado à sua frente, banhada por luzes suspensas por cabos de aço, estava uma parte da Baía de Sydney. Um pontão estreito atravessava o tanque e, quando estava quase terminando a travessia, Harry viu Torvo-Omba. Ele estava de suéter preto de gola roulé e calça preta e corria da forma mais elegante e tranquila que aquele pontão estreito e instável permitia. Torvo-Omba! Gritou Harry pela terceira vez. Eu vou atirar. Harry se curvou para a frente, não porque não conseguisse se manter de pé, mas porque não conseguia levantar o braço. Mirou no vulto escuro e apertou o gatilho. O primeiro tiro espirrou um pouco de água na frente de Torvo-Omba, que parecia correr com extrema facilidade. Harry mirou um pouco à esquerda. Houve um respingo atrás de Torvo-Omba. A distância era de quase 100 metros agora. Um pensamento absurdo ocorreu a Harry. Era como praticar tiro na sede de Kerr, as luzes no teto, o eco das paredes, a pulsação no dedo do gatilho e a concentração intensa, meditativa. Era exatamente como treinar no estande de tiro em Kerr, pensou Harry, e atirou pela terceira vez. Torvo-Omba mergulhou de cabeça. Harry diria depois, em seu depoimento, que pensou ter visto o tiro acertar Torvo-Omba na coxa esquerda, e que, portanto, era pouco provável que o tivesse matado. Todos sabiam, no entanto, que aquilo não passava de um chute, já que ele havia disparado a 100 metros de distância. Harry poderia ter dito o que quisesse, ninguém seria capaz de provar o contrário, já que não sobrara corpo para se fazer uma necropsia. Torvo-Omba gritava na água, parcialmente submerso, enquanto Harry avançava pelo pontão. Harry se sentia zonzo e nauseado, e tudo começava a ficar turvo. A água, as luzes no teto e o pontão balançando de um lado para o outro.
Ao correr, recordou-se das palavras de Andrew sobre o amor ser um mistério maior que a morte. E lembrou-se da velha lenda. O sangue pulsava em seus ouvidos em uma explosão de sons, e Harry se tornou o jovem guerreiro Vala. Tovo-Omba era a cobra Bubur, que havia tirado a vida de sua amada Moora. E agora Bubur precisava ser morto. Por amor. Em seu depoimento, MC Cormac foi incapaz de dizer o que Harry Holly havia gritado no microfone da escuta depois que ouviram os tiros. Só o ouvimos correr e gritar alguma coisa, provavelmente em norueguês. Nem mesmo Harry foi capaz de dizer o que tinha gritado. Em uma corrida de vida ou morte, Harry avançou pelo pontão. O corpo de Tovo-Omba se agitava, fazendo o pontão inteiro estremecer. A princípio, Harry pensou que algo havia colidido contra a estrutura, mas então percebeu que roubavam sua presa. Era o grande tubarão branco. A cabeça branca emergiu da água e abriu as mandíbulas. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Harry tinha certeza de que o bicho mataria Tovo-Omba, mas não conseguia segurá-lo direito e apenas arrastava o corpo, que continuava gritando, mais para dentro do tanque antes de mergulhar outra vez. Sem os braços, pensou Harry, lembrando-se de um aniversário com a avó em Andalsnes há muito, muito tempo, quando brincaram de pescar maçãs. Tentavam pegá-las com a boca em uma bacia de água com os braços para trás, e sua mãe tinha rido tanto que acabou desabando no sofá. Apenas 30 metros. Ele achou que conseguiria chegar a tempo, mas o tubarão estava de volta. Tão perto que Harry o viu revirar os olhos frios, como se estivesse em êxtase, ao mostrar triunfante as fileiras duplas de dentes. Dessa vez, conseguiu segurar o pé de Tovo-Omba com firmeza e balançou a cabeça de um lado para o outro. A água esguichou para cima. Tovo-Omba foi atirado pelo ar como uma boneca sem membros, e seus gritos cessaram. Seu monstro maldito, ele é meu! Gritou Harry em meio às lágrimas, apontando a arma para o tanque e esvaziando o pente em uma única rajada. A água adquiriu uma tonalidade avermelhada, como um licor de cereja, e mais abaixo Harry viu a luz do túnel onde adultos e crianças se acotovelavam para ver o grande finale. Um drama genuíno em todo seu horror, um banquete que competiria com o assassinato do palhaço como o evento do ano nos tabloides. Capítulo 56. A tatuagem. Jenny Binoche aparentava ser exatamente o que era. Um cara que tinha vivido uma vida bem rock and roll e não pretendia parar até chegar ao fim da jornada. E estava quase lá. Acho que também precisam de um bom tatuador aqui por essas bandas, disse Jenny, mergulhando a agulha na tinta. O demônio gosta de um pouco de variedade quando está torturando. Você não acha, meu amigo? Mas o cliente estava chapado, incapaz de manter a cabeça erguida. Então provavelmente não compreenderia as observações filosóficas de Jenny nem sentiria a agulha penetrando em seu ombro. A princípio, Jenny tinha se recusado a atender aquele camarada que havia entrado em seu pequeno estúdio e balbuciado o pedido com um estranho sotaque. Ele havia respondido que não tatuavam gente naquelas condições e pedido que voltasse no dia seguinte, depois de curar a ressaca. Mas o camarada colocou uma nota de $500 sobre a mesa pelo que Jenny estimava ser um trabalho de $150, e, para falar a verdade, os negócios andavam um tanto fracos nos últimos meses, então ele pegou uma lâmina de barbear e o desodorante Stick Manen e começou o serviço. Mas recusou quando o camarada ofereceu um gole da garrafa. Jenny Binoche tatuava clientes havia 20 anos, tinha orgulho do seu trabalho e, em sua opinião, profissionais sérios não bebem em serviço. Não uísque, pelo menos. Quando terminou, colou com fita adesiva um pedaço de papel higiênico sobre a tatuagem da rosa. Fique longe do sol e, na primeira semana, lave apenas com água. A boa notícia é que a dor vai diminuir à noite e você pode tirar isso amanhã. A má notícia é que você vai voltar para fazer mais tatuagens. Jenny sorriu. Todo mundo sempre volta. Essa é a única que eu quero, disse o camarada, e saiu cambaleando porta afora. Capítulo 57. 1.200 metros e um final. A porta se abriu, e o rugido do vento era ensurdecedor. Harry ficou de joelhos em frente à porta aberta. Você está pronto? Gritou uma voz em seu ouvido. Puxe a corda aos 1.200 metros e não se esqueça de contar. Se não sentir o paraquedas em 3 segundos, algo está errado. Harry assentiu. Estou indo, gritou a voz. Ele viu o vento agitar a roupa preta usada pelo homenzinho, que agora segurava-se em uma barra debaixo da asa. O cabelo que escapava por baixo do capacete esvoaçava. Harry olhou para o altímetro que levava no peito. Mostrava um pouco mais de 3.000 metros. Obrigado de novo, gritou ele para o piloto. O homem se virou. Sem problema, meu amigo. Isso é muito melhor que fotografar plantações de maconha. Harry botou o pé direito para fora. Era uma sensação semelhante à de quando era pequeno e atravessavam o Gunbrand's além de carro a caminho de Andalsnes para as férias de verão, e ele abria a janela e colocava a mão para fora para voar.
Lembrava-se do vento vindo de encontro à palma da sua mão. A força do vento era extraordinária. E Harry obrigou-se a pôr o pé para fora para apoiá-lo na barra. Repetiu mentalmente as instruções de Joseph: pé direito, mão esquerda, mão direita, pé esquerdo. Estava ao lado de Joseph. Pequenos chumaços de nuvens flutuavam na direção deles, aceleravam, envolviam-nos e sumiam no mesmo segundo. Abaixo, viu uma colcha de retalhos de diferentes nuances de verde, amarelo e marrom. Hora da checagem! Gritou Joseph no ouvido dele. Estou em posição! Gritou Harry, e olhou de relance para o piloto na cabine, que fez um sinal de positivo com o polegar. Pronto! Ele olhou para Joseph, que envergava o capacete, os óculos de voo e um sorriso enorme. Harry se curvou para a frente e ergueu o pé direito. Horizonte. Para o alto. Para baixo. Aqui vou eu. Então ele estava no ar, sentindo como se o vento puxasse para trás enquanto o avião seguia adiante em seu voo impassível. Em sua visão periférica, observou o avião fazer uma curva, antes de se dar conta de que era ele quem girava. Olhou para o horizonte, onde a terra descrevia um arco e o céu gradualmente ficava mais azul até se fundir ao azul celeste do Oceano Pacífico pelo qual o capitão Cook havia navegado para chegar ali. Joseph o agarrou, e Harry adotou uma postura de voo melhor. Conferiu o altímetro. 2.700 metros. Meu Deus, tinham muito tempo. Ele curvou o tronco e estendeu os braços para fazer um giro. Caramba! Era o super-homem. À frente, a oeste, estavam as montanhas azuis, que eram dessa cor porque seus eucaliptos muito especiais emanavam um vapor azulado que podia ser visto de longe. Joseph lhe dissera isso. Ele também tinha dito que atrás delas ficava o que os seus antepassados, o seminômade povo nativo, chamavam de lar. Planícies áridas sem fim, o Outak, constituíam a maior parte daquele imenso continente, uma fornalha implacável onde parecia que nada poderia sobreviver. E ainda assim o povo de Joseph tinha sobrevivido ali por milhares de anos, até a chegada dos brancos. Harry olhou para baixo. Parecia tão calmo e deserto agora. Só podia ser um planeta pacífico e benigno. O altímetro mostrava 2.100 metros. Joseph o soltou, como tinham combinado. Uma séria violação às regras de treinamento, mas já haviam violado todas as regras ao irem até ali sozinhos e saltarem. Harry observou Joseph posicionar os braços retos ao lado do corpo para ganhar velocidade e mergulhar à sua esquerda com uma aceleração espantosa. Então Harry estava sozinho. Como sempre estamos. Mas a sensação é muito melhor quando você está em queda livre, 1.800 metros acima do solo. Christian havia feito sua escolha em um quarto de hotel em uma manhã cinzenta de segunda-feira. Talvez tenha acordado, cansada do novo dia antes mesmo que ele houvesse começado, olhado pela janela e decidido que bastava. Que pensamentos haviam passado por sua cabeça, Harry não sabia. A alma humana é uma grande floresta escura, e todas as decisões são tomadas na solidão. 1.500 metros. Talvez ela tenha feito a escolha certa. O frasco de pílulas vazio sugeria que, ao menos, não tivera dúvidas. E um dia precisaria chegar ao fim de qualquer forma. Um dia chegaria a hora. A necessidade de deixar este mundo com certo estilo de punha, é claro, em favor de uma vaidade, uma fraqueza, que pouquíssimas pessoas têm. 1.350 metros. Outras apenas têm uma fraqueza por viver. Pura e simplesmente. Bem, talvez não seja tão simples assim, mas naquele momento tudo isso estava lá embaixo. A 1.200 metros, para ser absolutamente preciso. Ele segurou a alavanca alaranjada à direita, puxou a corda no movimento firme e começou a contar. 1, 2... Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!